A paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer muito grande estar aqui convosco. Fala para vocês, vosso amado Daniel Caiundo, oficial. Bem, praticamente nós estamos a dar continuidade. Nós estamos na Semana Santa, uma semana que reflete a paixão de Cristo, aquilo que Cristo fez em prol da humanidade. Bem, nós sabemos muito bem que numa sexta-feira, Cristo esteve em Getsemane com os seus discípulos, aonde Cristo orara profundamente, suando sangue e suor. E nós sabemos muito bem que Cristo Jesus foi a resposta de Deus em prol da humanidade. Nós sabemos muito bem que a humanidade esteve 100% perdido no seu delito pecado. Foi necessariamente a vinda de Cristo Jesus para que pudesse vir ajudar. E nós sabemos que aconteceram um episódio na Sexta-feira Santa, onde Jesus Cristo com seus discípulos, Jesus Cristo esteve com os seus discípulos reunidos e de repente surge uma manada de pessoas, seja um grupo de pessoas liderado por Judas Iscariotes. Judas, que noutrora era discípulo de Jesus Cristo, andara com Jesus Cristo e conhecia o local onde Cristo permeava sempre. E Jesus Cristo na sexta-feira, ou seja, Judas aparece na sexta-feira com seus soldados e ele de repente encontra quase todos dormindo, ou seja, encontra um episódio alarmante que Cristo com seus discípulos estavam aí. E de repente eles vinham com tochas e de repente a multidão aproximou-se de Cristo Jesus e Judas disse que aquele que eu daria um beijo, esse sim é a pessoa na qual será a nossa emboscada. Então Judas de repente dá um beijo para Jesus Cristo e Jesus Cristo diz: a quem buscai? E eles disseram: a Jesus o Nazaré. E de repente quando Jesus Cristo diz assim sou eu, de repente a multidão caiu. De repente a multidão ficou no chão. Tamanho poder que Cristo Jesus carregava. Então Jesus Cristo dizendo sou eu, e de repente os soldados vinham para pegá-lo. E o que aconteceu aqui? Pedro, como teve uma faca, vai desembainhando a sua espada e fere o soldado romano, que o nome dele era Malco. E nós sabemos muito bem que Cristo, na sua infinita sabedoria, Jesus Cristo, como nem é alguém de conflito, Jesus Cristo nem é alguém que gosta de conflito, simplesmente ele vai apaziguando a situação, Jesus Cristo vai acalmando a situação. Jesus Cristo fala para discípulos, ou seja, para Pedro, para que Pedro pudesse colocar a sua espada no seu devido lugar, porque Jesus Cristo não é um homem de confusão, mas sim um homem que apazigua a paz. E Jesus Cristo, ele teve a iniciativa, ou seja, pega a orelha do servo do sacerdote Malco e coloca novamente aquela orelha e vai colando a orelha, e o Malco pega a orelha que não trouxe saíra e ficou satisfeito. Mas mesmo assim Cristo Jesus não se deixou levar pelo conflito, mas ele disse assim sou eu, e levando Cristo Jesus até ao julgamento. E nós sabemos muito bem que aconteceu um episódio totalmente alarmante, onde tanto Herodes e Pilato não acharam nenhum mal, não acharam nenhum problema em Jesus Cristo. Jesus Cristo foi tão lúcido em responder. E Pilato e Herodes naquela época não falavam. Foi pela graça de Deus, por intermédio do julgamento de Jesus Cristo, que Herodes naquele momento se tornaram amigos. Por isso que houve um momento que Herodes manda Jesus para Pilato. Pilato às vezes também manda carta dizendo não acho culpa nenhuma. E o que aconteceu nessa paixão de Cristo? Nós sabemos muito bem que essa paixão de Cristo nos faz analisar profundamente o que Cristo viera fazer cá nesta terra. E nós sabemos muito bem que Cristo perante a autoridade, ou seja, perante a Pilato interrogou, deu tantas interrogatórias, mas mesmo assim não achou nenhum mal para Cristo Jesus. E tira Jesus Cristo para fora e fala que eu não acho nenhum. Então, como era uma semana da Páscoa, e naquela época, sempre quando a semana de Páscoa, é necessário que soltem um
delinquente, um prisioneiro. E Cristo, ou seja, Pilato diz para a multidão, dizendo: temos aqui 2 presos, temos Jesus, rei dos judeus, e temos Barrabás, a quem nós devemos soltar. E o que o povo fez? O povo de repente diz: não, queremos Barrabás. Veja a troca, veja o que aconteceu. Barrabás foi alguém totalmente salteador, foi um delinquente. O povo quis Barrabás em relação a Cristo Jesus. E Jesus Cristo fora condenado, levando até ao muro de Gólgota, aonde Cristo esteve que padecer em tanto sofrimento, mas mesmo assim Cristo morreu e Cristo deu a vida. De Cristo foi o único suficiente para toda a humanidade. Por isso que não podemos esquecer daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Nós precisamos de antemão buscar sempre a Deus, clamar sempre pelo poder de Deus. E Cristo Jesus foi até o Gólgota e foi crucificado. Perante essa crucificação, houve 2 salteadores, 2 delinquentes que foram juntamente crucificados com Jesus Cristo. Uma na direita, outra na esquerda. E nós sabemos muito bem que Jesus Cristo prega o seu último sermão na cruz do Calvário. E nós sabemos muito bem que o soldado da direita reconheceu que ele era pecador e Cristo era inocente. O soldado da direita, ou seja, o delinquente da direita, vai repreender o seu amigo que esteve na esquerda, que esteve a zombar de Cristo, dizer: se tu és filho de Deus, nos tire daí. Então, mas o que fez o soldado da direita? Ele diz que assim: nós merecemos estar aqui, mas esse homem, de certo ponto, não merece estar aqui, porque esse homem não cometeu nenhum pecado, nenhum delito. Por isso, meus amados irmãos, Jesus Cristo é sempre Deus, ontem e hoje, para todo sempre. Então, com isso, meus amados irmãos, reflita positivamente, reconheça que Cristo Jesus, de facto, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesta sexta-feira santa, examina cuidadosamente, reflita que se você é cristão de verdade, Cristo te tirou de distante. Se Cristo morreu em prol dos teus pecados, Cristo, ele teve que pensar, teve que analisar, teve que se submeter à vontade do Pai, porque foi da vontade do Pai moê-lo na cruz, foi da vontade de Deus com que Cristo fosse crucificado, foi da vontade de Deus com que Cristo morresse em prol dos meus pecados. Então, é basicamente isso. Se inscreva nesse canal, ative as notificações, que Deus abençoe grande e fortemente. Estamos ligados.